Eu vim trazer alguns insights deste livro aqui, O Poder da Presença, da Amy Cuddy. Já tem várias anotações aqui, não terminei ainda de ler, estou aqui processando algumas questões e vim aqui dividir com você, porque o poder da presença fala sobre a nossa capacidade de, de realmente estar presente e trabalhar a nossa confiança diante da interação com o outro, diante de uma apresentação em público, diante de uma negociação, diante da vida, seja profissional ou seja pessoal. E me interessou muito porque o livro, né, O Poder da Presença com a Linguagem Corporal pode ajudar você a aumentar a sua autoconfiança, mas o livro vai mais além do que isso. Então eu vou começar aqui pela página 109 e vocês vão ver que esse é um vídeo em que eu não tenho um roteiro pré-definido e eu liguei a câmera e resolvi dividir aqui algumas questões. Bom, eu sou Jaqueline Sobral, sou doutora em educação, mestre em comunicação e práticas de consumo, professora, palestrante e mentora, e esse é o canal que eu criei recentemente no YouTube. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bom, eu começo com uma questão que ela traz, e vejam que ela tem palestra do TED Talks na internet, vale a pena ver. A Amy Cuddy mostra que, de acordo com várias pesquisas, sobre o perigo do autofoco. E aí isso aqui já me fez pensar em várias coisas, porque hoje tendemos a dizer que o foco é necessário, você precisa focar em uma atividade, em um determinado projeto, para que você consiga fazê-lo de maneira excelente, de maneira eficaz. Só que o autofoco é um perigo. O que é o autofoco? É você focar em si mesmo. Significa, na prática, que se você, por exemplo, está fazendo uma apresentação em público, se você autofoca, se você fica o tempo inteiro, ao longo da apresentação, pensando: será que eu estou falando bem? Será que eu acabei de dizer aquilo que eu realmente planejei dizer? Como está o meu corpo? Será que o meu tom de voz está adequado? Você já não está mais presente na apresentação. Você, em outras palavras, você está se sabotando, porque você já fugiu do que é a apresentação, né? E você fugiu do foco da apresentação em si, daquilo que você planejou. E aí eu anotei, porque eu sou dessas, né? Só para mostrar para vocês, tem gente que acha um sacrilégio rabiscar o livro, marcar o livro, eu só consigo estudar assim. Eu escrevi aqui: quanto mais autofocados e mais ansiosos, mais ficamos remoendo pós-evento. O que significa isso? Você, por exemplo, discutiu com alguém, ou teve uma conversa difícil com uma pessoa, e aí depois você passou o dia inteiro pensando: poxa, eu podia ter dito aquilo, eu podia ter respondido daquela maneira, eu não deveria ter falado aquela frase, ou não deveria ter chamado a pessoa de, sei lá, de desajeitada. Se você é autofocado, você passa o seu dia inteiro gastando tempo com você. E veja que uma coisa é você estudar, querer se aperfeiçoar, aprender técnicas e aplicá-las para se tornar uma pessoa melhor, né, uma versão melhor de você próprio. Outra coisa é você ficar nesse autofoco, né? E isso me deixou pensando. E ela traz uma outra questão também que é fundamental. Outro dia, uma amiga minha, eu comentando da correria de levar filho na escola, buscar filho na escola, eu falei: nossa, eu acabei botando o mesmo vestido e apareci na escola 2 vezes seguidas com o mesmo vestido. E aí ela me contou uma história e falou assim para mim: você acha realmente que as pessoas perceberam que você foi com o mesmo vestido 2 vezes à escola? Às vezes a gente acha que tá todo mundo olhando pra gente, só que as pessoas têm coisas mais importantes para fazer, e é verdade. Nós superestimamos a atenção que nos dão. Claro que nós somos o centro do nosso universo, né? Nossos pensamentos, nossas emoções, mas assim,
As pessoas têm coisas mais importantes para fazer do que ficar pensando em você ou prestando atenção em você. E isso, de certa forma, é libertador, né? Então, se você tem uma espinha no meio da testa, para você, a espinha ocupa seu rosto inteiro. Para os outros é só uma espinha, ou talvez a espinha passe despercebida pelos outros. Então, esse é um ponto interessante aqui, né? A Amy Cuddy diz: nós não superestimamos a quantidade de atenção que estamos recebendo porque somos egoístas ou narcisistas. Fazemos isso porque cada um de nós está no centro do próprio universo, não consegue deixar de ver o mundo sobre a própria perspectiva. Isso vale também para quando você às vezes se depara com um colega no trabalho, você dá bom dia e a pessoa passa por você sem nem te olhar. E aí você pensa assim, nossa, mas que pessoa mal educada. Ela gostava tanto de mim, a gente sempre teve uma boa relação. Pode ser que ela esteja num dia ruim, ela nem tenha realmente te visto, porque ela tá ali com aquela nuvem cinzenta de problemas e questões. Então, você não é o centro do universo. É. Bom, mas o que aqui que ela fala, né? Ela traz a questão de como a ansiedade interfere no nosso córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? É o nosso centro executivo do cérebro, é o lugar, digamos, encarregado de pensamentos complexos, de planejamento, da organização, da consciência. Quanto mais ansiedade você tem, mais o córtex pré-frontal tem dificuldade de funcionar. Portanto, se você está ali numa conversa difícil, ou você vai ter uma conversa difícil com alguém, e a ansiedade já está ali toda ocupando a sua alma, você vai ter dificuldade de pensar antes de falar, de ficar em silêncio quando necessário, de escutar. Por isso a importância de trabalhar a inteligência emocional, né? E aí ela diz assim: tanto a ansiedade crônica como a aguda prejudicam algumas das funções cognitivas mais importantes, em parte interferindo na atividade do córtex pré-frontal, quase que não saiu, pré-frontal, que desempenha um papel essencial em alinhar nossos pensamentos e ações a nossos objetivos e sentimentos internos. Aí ela escreve: é realmente enlouquecedor. Se a raiz de nossa ansiedade está no medo de causar uma impressão ruim, a pior coisa que podemos fazer é desativar justamente as faculdades que nos ajudariam a causar uma boa impressão. As ferramentas que nos permitem entender as outras pessoas com precisão e reagir de maneira apropriada. Ou seja, você tem ansiedade porque você quer causar uma boa impressão ou não quer ser julgada ou julgado de maneira negativa. E aí, essa ansiedade, ela prejudica a sua capacidade de planejar, de pensar, de escutar, que são características fundamentais para as pessoas terem uma boa impressão de você. Ô, vida difícil essa, né? Complicado. E aí tem uma questão que ela fala também sobre, às vezes, como nos sentimos impotentes, quando nos sentimos fracassados, né? Com a certeza de que não vamos conseguir fazer algo. E aí a gente acaba vendo uma ameaça naquilo que pode ser uma oportunidade. Então, por exemplo, eu dou aula de oratória. Uma pessoa que sente ansiedade, que tem as mãos tremendo ao falar em público, quando ela é chamada para falar em público, ela muitas vezes vai ver isso como uma ameaça, já que ela lembra muito bem dos sintomas que ela tem. Quando, na verdade, ela deveria ver isso como uma oportunidade de treinar, de praticar, para que aquilo se torne, de alguma forma, automático, para que ela consiga dominar técnicas de oratória e para que aquilo fique mais tranquilo, mais fluido ao longo do tempo. Né? E você vê normalmente o que chega
à sua frente como oportunidade ou como ameaça? Se você enxerga como ameaça, é um bom convite para refletir. Por quê que você vê como ameaça? Sabe aquela história que um remédio, dependendo da dose, pode se transformar num veneno? A programação neurolinguística diz também: se você tem um problema diante de você, não foque no problema, foque na solução. Tente ver sob uma outra perspectiva. Toda crise, ela é uma oportunidade de você fazer diferente. Se você não está diante de uma crise, talvez você fique na zona de conforto uma vida inteira. Acabei de fazer uma pausa técnica de oratória para ficar ecoando na sua cabeça o que eu acabei de dizer. Sim. E aí ela fala aqui também vejam que eu estou jogando ideias aqui, mas que tem tudo a ver com a questão da presença. Ela distingue, ela faz uma distinção entre poder pessoal e poder social. O poder social é poder sobre alguma coisa, enquanto o poder pessoal é poder para fazer alguma coisa. Então, eu, Jaqueline, qual é o meu poder pessoal? Eu tenho um poder pessoal de comunicação. Eu sou comunicativa, eu sei me expressar bem, eu sei gesticular bem. E diga-se de passagem, treinei muito para chegar até aqui. Esse é meu poder pessoal. E eu acabo tendo o poder social de muitas vezes inspirar outras pessoas, de muitas vezes fazer outras pessoas me escutar. Ao ter poder pessoal, você consegue mais facilmente ter poder social. Agora, você pode ter um poder social de, por exemplo, ser um gestor e ter poder sobre uma determinada equipe, mas isso não significar que você tem o poder pessoal. Você não tem, talvez, as habilidades e as competências necessárias para inspirar pessoas. Consegui explicar? Né? E aqui ela fala: o poder pessoal consiste em ter confiança para agir com base nas próprias crenças, posturas e valores e ter a sensação de que suas ações serão eficazes. Esse é um outro ponto. Ela diz o seguinte: para que você tenha presença, né, você precisa saber quem você é. Quais são seus valores? Quais são suas crenças? Qual é seu propósito diante da vida? O que você gosta de fazer? Porque ela deixa muito claro aqui no livro que as pessoas só vão confiar em você se você estiver presente. E você só vai estar presente se você tiver consciência do seu papel naquele momento. Se você tiver, esse é um outro ponto, aberta ou aberto a escutar. E aí eu trago aqui uma das frases, deixa eu catar aqui, eu marquei, cadê? Um momento, por favor, não desligue, sua ligação é muito importante para nós. Ela traz aqui uma frase do William Ury. O William Ury é um dos maiores especialistas de negociação, do método de negociação de Harvard. Tem vários livros e eu sugiro que você leia se você tiver interesse no tema. Ela cita aqui: calar-se. Ouvir a outra pessoa é o ato mais profundo de respeito humano, segundo William Ury. E aí, vou terminar esse vídeo com essa frase que ela traz logo no início da página 73. Ela diz assim: o paradoxo de ouvir é que ao abrirmos mão do poder, o poder temporário de falar, afirmar, saber, ficamos mais poderosos. Ou seja, quando você escuta, você fica mais poderoso do que quem fala. Porque quando você escuta, você conhece melhor a outra pessoa e você consegue adaptar a sua fala para o que realmente importa para o outro. Só que para escutar, você precisa estar presente, você precisa ter um desejo sincero de entender o que você está escutando do outro. Isso é estar presente. Conseguimos estar presentes o tempo todo? Claro que não. A nossa mente é essa loucura
de pensamentos constantes, e a gente tem milhares de pensamentos a cada, sei lá, 5 minutos. Eu vou ver esse dado depois, numa aula que eu tive recentemente na pós que eu estou fazendo. O Daniel Goleman trouxe esse número, eu ainda não registrei, mas eu trago depois aqui para vocês. O poder da presença. E aí eu termino o vídeo com esta provocação. Você anda presente? Ou você anda mais ausente do que qualquer outra coisa? E o que você pode fazer para mudar isso? Espero que eu tenha te trazido insights ou, quem sabe, angústias. Gostamos de angústias. Até o próximo vídeo.